Macondo, a família Buendia. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Prontos para mergulhar nesse universo. Através do audiolivro, vamos fundo na história dessa família. Uma obra-prima. Realidade e fantasia se misturam num microcosmo da América Latina. A fundação de Macondo, o auge e a queda dos Buendia é muita história. Começando pelo casal fundador José Arcádio Buendia e Úrsula. Que contraste. Ele, visionário, obcecado por invenções. E ela, matriarca, forte, pé no chão. Pois é, ele buscava conhecimento sem parar, sempre inventando. Ela, preocupada com a família, o bem-estar de todos. Essa diferença molda tudo, né? A dinâmica familiar. É o que leva à fundação de Macondo, certo? Deixa uma vila para trás, se aventura em terras desconhecidas, tudo por um sonho. É uma crença peculiar, né? Só se pertence a um lugar depois de ter um morto enterrado lá. Fascinante essa crença. Morte, vida, identidade, pertencimento, a jornada para Macondo, a construção da comunidade, tudo sob a sombra da morte. E a maldição da família. A profecia de Úrsula ter um filho com rabo de porco se casasse com um prêmio, José Arcádio. Que é peso, hein? Superstição, medo, a vida da família permeada por isso. O nascimento de Aureliano, o primeiro filho. A obsessão com a profecia. O destino dos Buendia já traçado. E Pilar Tenera, amante de Aracaju, confidente dos filhos, uma mulher de fibra. Uma força da natureza, à frente do seu tempo, desafiando tudo. Conselheira, parteira, testemunha da saga da família. É como se ela fosse Macondo. Vibrante, sensual, misteriosa. E os filhos, José Arcádio e Aureliano, herdam essa dualidade, né? Um impulsivo aventureiro, o outro, introvertido solitário. José Cádio e os ciganos. O sumiço dele, o impacto em Úrsula. Ela sai à procura enquanto um novo caminho para Macondo, a vila prospera, mas a família fragmentada. Aí chega Rebeca, menina órfã, trazida por Úrsula. Novos desafios, a peste da insônia, comer terra. O que Marques quer nos dizer com isso? Realismo mágico puro, a peste da insônia, será perda de memória, esquecimento em Macondo. E comer terra, uma ligação com as raízes, talvez, em meio ao caos. E o triângulo amoroso. Rebeca e Amaranta apaixonadas por Pietro Crespi, o italiano charmoso. Uma explosão de emoções. Ou não com explodido. Tragédia. Marcos explorando as nuances do amor da perda. A fragilidade humana diante de tudo isso. E Aureliano se casa com Remídios Muscote, filho do delegado, uma menina. Que casamento, hein? A inocência de Remídios, a maturidade de Aureliano. Uma dinâmica diferente. E a morte dela, um golpe duro, leva Aureliano depois do isolamento pra guerra, tragédia marcando os Buendia. A guerra! Aureliano, coronel! Mas a brutalidade afeta tudo, a família, Macondo, a violência exterior e os conflitos internos. Verdade. Aureliano se transforma, um líder implacável, mas por trás da máscara, um homem atormentado. A guerra, uma ferida aberta em Macondo, uma cicatriz. E José Arcádio volta. Marinheiro experiente desperta paixão em Rebeca, que revira a volta. O passado voltando, os laços familiares, paixão intensa, mas trágica. E a morte dele, mistério, sombra, um vazio em Rebeca, um novo fantasma para a família. Amaranta, então, recusa se casar, cria os sobrinhos. Amarga, complexa. Repressão, solidão. Escolheu a solidão, um escudo. Medo de amar, mas a solidão consome, né? A amargura. Aureliano José, apaixonado por Amaranta, tenta conquistá-la. Ousada essa paixão. Amor proibido. Desejo rompendo barreiras, ele desafia tudo, mas ela resiste. Medo de amar, de reviver tragédias e o final, trágico. E a morte de Aureliano José, assassinado. Um momento crucial. Um divisor de águas. A violência gerando mais violência, um ciclo sem fim, a tragédia se intensifica. Os Buendia caminhando para um destino. Impressionante como Marques cria esse universo, né? Personagens complexos, histórias entrelaçadas, amor, morte e destino, em poucas páginas. Isso é só o começo. Muitas camadas, simbolismos. Acompanhe a gente. Tem muito mais para desvendar. É como um rasgo, a morte de Aureliano José. Na alma de Macondo. Um prenúncio. Da decadência, né? Família afundando em conflitos. A maldição se cumprindo. E Úrsula, firme, em meio ao caos. Tentando guiar a família, manter a ordem, preservar a memória. Que força! Resiliência pura. Resistindo a tudo. Carrega o peso da família. Tenta proteger todos da maldição. Mas até ela tem limites. A solidão, sempre presente. E essa solidão se manifesta de várias formas, né? Amaranta, por exemplo. Rejeita o coronel Gina do Mar, que se fecha pro amor. Um escudo. Os traumas dela, incapaz de lidar com as emoções, se isola, se protege. Mas tem um preço, né? Solidão consumindo, amargura, reclusa. Rebeca, depois da morte de José Arcádio, um luto profundo, isolamento. Perdeu a vontade de viver. Refúgio na solidão, na dor, na saudade. Se fecha em casa nas lembranças, revive o passado, se protege da realidade. Dilacerante, né? Afasta da família, aprisiona o sofrimento. Mas uma nova geração surge, né? Os gêmeos de Santa Sofia da Piedade, Aureliano II e José Arcádio II. Um novo ciclo. Ou a sombra da maldição. A continuidade, o legado. Mas também os conflitos, as paixões, a tragédia, a história se repete, os nomes se confundem, o destino traçado. E a repetição nas escolhas, né?
Aureliano II, vida boêmia com Petra Cotes, José Arcádio II, os galos de briga, buscando preencher o vazio. Exato. Prazer, excesso, fuga. Aureliano II e a paixão por Petra Cotes. O escape da melancolia, da história. E José Arcádio. Violência, frustração. Busca por identidade. Úrsula, incansável, guiando a nova geração. Mas cada vez mais difícil, né? Família fragmentada, conflitos, decadência. Lutando contra a corrente e tentando manter a união. Mas a força do destino. A maldição em cada geração, cada escolha, cada tragédia. Úrsula centenária vendo o declínio. A ruína dos sonhos. Segue a volta. Aureliano Coronel às armas. Vai. Violência, sofrimento. Uma metáfora para os conflitos internos, talvez. A ferida que não cicatriza. Macondo, os Buendia, marcados. Aureliano desiludido, atormentado. Busca um propósito na guerra, foge da culpa. Mas a violência gera violência. Um ciclo. E Úrsula pede outro filho para a guerra. Aureliano II assassinado pelo próprio irmão. Que golpe. O auge da tragédia, a maldição cruel. A família se desfazendo. Conflitos, traições, mortes. Úrsula, à base de tudo, vendo a ruína. Impotente diante do destino. E o coronel Aureliano Buendia. Isolado, culpado, assombrado. A guerra transformou ele. Um fantasma. Busca paz em Macondo, mas só encontra ruínas. A guerra levou tudo. Juventude, família, esperança. Refúgio na oficina, criando peixinhos de ouro. Beleza em meio à decadência. Mas a solidão, a culpa. E surge René de Isabela. Uma luz em meio à sombra de Macondo. Beleza, inocência. Mas também cobiça, tragédia. Um raio de luz, pureza, esperança. Mas a beleza é efêmera, né? O destino, a tragédia. A fragilidade da vida. E os Buendia seguem. Nascimentos, mortes, amores, tragédias, a história se repete. Do destino traçado. Impressionante essa teia, né? A repetição, a força do destino, a herança familiar. Condenados a reviver os erros, se perder nos conflitos, sucumbir à maldição. Aureliano Buendia, cansado da guerra, volta para Macondo, busca refúgio no passado. Mas a casa mudou. O tempo apagou tudo. Lugar que só existe na memória. Busca redenção, paz interior, reconexão com as raízes, com a história, mas só encontra ruínas, fantasmas, a casa, símbolo da família, decadência, desilusão, enfim. E Amaranta. Negação do amor. Mas Aureliano José volta apaixonado. Uma última chance de amar, de se libertar. O passado, a maldição, amor impossível, mas ela resiste, né? Amargura, medo, a solidão, a escolha. E a recusa ela era tragédia, né? Aureliano José, desesperado, busca consolo em outras mulheres. Morte prematura, violenta, a maldição selando o destino. A morte anunciando o fim, a culminação dos erros, das paixões, da violência, da solidão, o fim da linhagem, o desaparecimento. É triste, né? As escolhas de Amaranta, o medo, a dor e a tragédia. Mas o coronel Aureliano Buendia aurivezaria, em meio ao caos, buscando beleza, um sentido. Buscando redenção, talvez. Expressar a beleza que a guerra apagou. Os peixinhos de ouro. Recriando o mundo, reconstruindo a história. Paz interior, quem sabe. Mas a solidão, a culpa, perseguem ele. Afastado da realidade, no mundo das memórias, dos fantasmas, a guerra roubou a juventude e conexão com o presente. Prisioneiro do passado. As lembranças, os horrores, as decisões, o peso da história. A culpa pelos erros, pelas vidas perdidas. Solidão profunda, né? Isolamento, sofrimento. E Úrsula, lutando pela família, cuidando dos netos, preservando a memória. A última guardiã da história dos Buendia. A grandeza é a decadência. Força, resistência. Apegada à esperança, à família. Acreditando que podem superar a maldição, mas a realidade, implacável. Úrsula e Macondo. Resistindo ao tempo, à decadência, mas o fim é inevitável. A morte de Úrsula, o fim de uma era. A alma de Macondo se esvaindo, um legado de amor, sofrimento, resiliência. A família se fragmenta ainda mais, sem o elo com o passado. A casa vazia, as memórias apagadas, a sombra da extinção, o ciclo se completando, o destino final. E a saga dos Buendia termina. Tragédia e poesia, o bebê com rabo de porco, a profecia se cumprindo, o destino dando a última palavra, a maldição confirmada. Condenação, repetição, destino inevitável. O fim da linhagem, o desaparecimento, uma família grandiosa, exuberante, mas fadada à extinção. E o que a gente leva dessa imersão em 100 anos de solidão? Quais lições dessa história? Reflexões sobre a gente, né? Os ciclos da vida, o destino, a busca pela felicidade. Um espelho da América Latina, da humanidade. Grandezas e misérias, paixões e tragédias. Uma obra marcante. O sentido da vida, os laços familiares, a morte. 100 anos de solidão fica com a gente, né? Desafiando a cada leitura, a cada descoberta. E assim termina nossa jornada com os Buendia. Esperamos que tenha gostado da companhia. Que essa imersão em 100 anos de solidão desperte a vontade de mergulhar ainda mais nesse universo. Até a próxima.